Famílias se dirigiam com seus filhos para o culto matinal. De repente, começa a se ouvir no horizonte o barulho de motores de aviões. E 400 aviões de guerra japoneses bombardeiam a base americana de Pearl Harbor. Naquele dia fatídico, ilustrado em alguns filmes, o comandante da operação japonesa se chamava Mitsuo Fuchida, um piloto de avião treinado pelos japoneses e pelos chineses. Houve um grande estrago naquele dia. E um soldado americano chamado Jack DeShazer encheu-se de ódio e prometeu vingar-se dos japoneses. Jack DeShazer, com uma esquadrilha americana, voou ao Japão para bombardear os japoneses. No momento, seu avião perdeu altitude porque não tinha mais combustível. E Jack DeShazer foi capturado pelos japoneses. Foi colocado numa cela solitária, torturado até o limite da loucura. Quando Jack DeShazer não aguentava mais, ele pediu algo para ler. E um soldado japonês lhe deu uma fração do Novo Testamento. Numa cela solitária, aquele soldado leu as palavras de Jesus: amem os vossos inimigos, perdoe os vossos inimigos. E naquela cela solitária, ele nasceu de novo e aceitou Jesus como seu Salvador. A guerra terminou, Jack DeShazer voltou aos Estados Unidos. Movido por Deus, ele se tornou um pastor e resolveu voltar ao Japão para pregar o Evangelho. No seu retorno ao Japão, ele fez um folheto, e o título do folheto era Testemunho de um prisioneiro que nasceu de novo. Um dia, um daqueles folhetos caiu na mão de Mitsuo Fuchida. Deus falou ao coração daquele japonês e ele se entregou a Jesus. E numa conferência evangelística, Fuchida e Jack DeShazer se abraçaram e se reconciliaram. Tudo isso por causa do poder do perdão. Hoje à noite eu reflito com vocês sobre perdão, a cura da alma. Todos nós precisamos deste assunto, porque ferimos pessoas e somos feridos por pessoas. Nós ferimos pessoas sem perceber. A gente fere pessoas sem perceber. E nós somos feridos. Feridos por palavras, feridos por gestos, feridos por omissões. E alguém já disse, e eu concordo, que o ressentimento, a mágoa, é o pecado mais presente hoje nas igrejas. Famílias feridas, filhos feridos, casamentos feridos, empresas cujos funcionários, colaboradores estão feridos, porque a vida é assim, somos feridos e ferimos. Um certo teólogo e pensador disse uma frase que eu também concordo: é fácil falar de perdão até você ter alguém para perdoar. É fácil pregar sobre perdão, é fácil falar sobre perdão, até o dia
que você tem que perdoar alguém. Mas o que acontece quando não há perdão? O que acontece com você quando você resiste em liberar perdão? Algumas coisas acontecem na vida de uma pessoa que não perdoa. Quando você não perdoa, segundo a Bíblia, e você pode achar isso até radical e muito forte, mas é a Bíblia. Quando você não perdoa, suas orações são interrompidas. Quando você não perdoa e você ora, as suas orações não passam do teto. Porque a Bíblia diz assim, lá no Evangelho de Marcos, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. O que acontece com alguém quando não perdoa? Quando não perdoamos, o nosso culto não é aceito. A Bíblia diz que Deus rejeitou o culto de Caim. Por que Deus rejeitou a oferta, o culto de Caim? Porque havia mágoa, havia ódio no coração de Caim. Quando você não perdoa, a sua adoração é interceptada. O culto não é recebido por Deus quando não perdoamos. Quando não perdoamos, e aqui vem algo muito forte, outra vez eu digo a você, você pode pensar assim, mas pastor, isto é muito forte, é muito radical, mas é Bíblia. Quando você não perdoa, você não pode ser perdoado. Quando você resiste perdoar e quando você se fecha para o perdão, você também não pode ser perdoado. Deixe-me fazer uma pergunta bem óbvia a você. Quantos aqui já oraram o Pai Nosso? Levante a mão. A maioria de nós oramos o Pai Nosso, e eu quero lembrar a você que uma frase do Pai Nosso, Jesus disse assim: perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O que Jesus está dizendo aqui? Que você só pode ser perdoado se você perdoar. Jesus está dizendo assim, é o Senhor quem está dizendo: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que acontece com uma pessoa quando ela não perdoa? Quando alguém retém o perdão, esta pessoa adoece emocionalmente e fisicamente. Ela adoece emocionalmente e fisicamente. Eu já disse aqui que pesquisas dizem que 50% das pessoas internadas nos hospitais desenvolveram doenças psicossomáticas, ou seja, são doenças da alma que refletem no corpo. Quem não perdoa, quem retém o perdão, acaba adoecendo. É por isso que Tiago nos alerta na epístola de Tiago: confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Existem muitas pessoas adoecidas no físico, somatizadas no físico, com dores no físico, com manchas, com problemas, com dificuldades, porque não perdoam, porque um dia foram feridas, um dia foram humilhadas, um dia foram injustiçadas, e internalizaram essa dor, e por internalizar essa dor, não conseguem serem curadas. Quantos estão me entendendo, digam amém. Segundo lugar, por que devemos perdoar? Pastor, se não perdoar me adoece, se eu não perdoar
eu também não posso ser perdoado? Se eu não perdoo, o meu culto não é recebido e a minha oração não é ouvida, por que eu devo perdoar? Você deve perdoar em primeiro lugar, porque faz parte da natureza do cristão perdoar. Você deve perdoar porque quem nasceu de novo faz parte da natureza de alguém que nasceu de novo, perdoar. Se você tem dificuldade com perdão, se você diz assim, eu não perdoo, pastor, só eu sei a dor, só eu sei a humilhação, só eu sei o que eu passei, eu não perdoo. Com muito amor, com muito carinho, eu quero lhe dizer, você precisa reavaliar um pouco sua experiência com Deus, porque o perdão faz parte da natureza do cristão. Por que devemos perdoar? Devemos perdoar porque fomos perdoados. Pastor, por que eu tenho que perdoar? Eu tenho que perdoar porque eu fui perdoado por Deus em Cristo Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo contou uma história muito interessante, uma parábola. Jesus contou a parábola de um homem que devia 10.000 talentos. Quantos talentos? 10.000 talentos para um rei. Um talento significava 35 quilos de ouro ou de prata. E este homem devia 10.000 talentos. Alguém fez a conversão dessa dívida para os nossos dias e chegou à conclusão que este homem devia 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares. Ou seja, ele tinha uma dívida impagável. E ele foi a este rei. E quando ele chegou a este rei, ele pediu clemência, ele pediu compaixão. E o rei o perdoou dessa dívida impagável. Mas quando ele saiu da presença do rei, na esquina, ele encontrou um homem que lhe devia 100 denários. Uma dívida aparentemente pequena. E esse homem que lhe devia 100 denários, lhe rogou clemência, lhe pediu perdão. E este homem, que recebeu o perdão de 10 bilhões de dólares, foi implacável, foi duro e disse, eu não vou te perdoar. Essa notícia chegou ao ouvido do rei, e o rei o chamou e disse, você é um servo mau, eu te perdoei 10.000 talentos, e quando alguém te pediu perdão de 100 denários, você não perdoou. Portanto, eu vou te jogar na cadeia, porque você não perdoou. Você foi perdoado, mas você não perdoou. Agora olhe para cá, olhe para mim. Essa é a nossa história. Essa é a sua história. Essa é a minha história. Sabe por quê? Nós tínhamos uma dívida impagável. Uma dívida que não poderíamos pagar por nada deste mundo, mas nós somos perdoados por Deus em Cristo Jesus. E porque fomos perdoados, nós temos que perdoar. Eu repito, porque você foi perdoado por uma dívida impagável. Quando alguém falha com você, quando alguém erra com você, você deve perdoar, porque você foi perdoado e perdoada em Cristo Jesus. Quantos me entendem, digam amém. Terceiro lugar, nós devemos perdoar, porque o perdão destrava as bênçãos espirituais. O perdão destrava as bênçãos espirituais. Sabe por que muitas pessoas não são abençoadas? Sabe por que muitas pessoas talvez ainda estejam com a vida travada, com a vida estacionada, com a vida estagnada? Porque ainda estão abrigando no coração mágoa, ressentimento e falta de perdão. A Bíblia diz que Jó,
ele prosperou. Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Você sabe o que os amigos de Jó fizeram com ele? Os amigos de Jó o acusaram. Os amigos de Jó disseram: você está nessa situação porque você é pecador. Você está sofrendo porque você pecou. Você está sofrendo porque você fez isso, você fez aquilo. Os amigos de Jó o julgaram no pior momento da vida dele. Os amigos de Jó o acusaram no pior momento da vida dele, sendo ele um homem íntegro. Mas a Bíblia diz, no final do livro de Jó, que Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. A palavra de Deus para você esta noite é difícil perdoar, mas no momento que você perdoar, as bênçãos de Deus vão ser destravadas na sua vida, e você vai ser abençoado, porque Jó foi abençoado enquanto orava pelos seus amigos. Quantos me entendem, digam amém. Mas se não perdoar te adoece, se não perdoar, bloqueia a tua adoração e a tua oração. Se não perdoar, você não está exercendo a sua natureza de cristão. A grande pergunta que não se cala esta noite é: pastor, como eu posso perdoar? Como eu perdoo, pastor? Esta é a pergunta. Pastor, dói em mim, eu não consigo. Eu não dou conta. Como é que eu perdoo? E aí Jesus nos ensina como perdoar. Quando Jesus diz lá em Lucas capítulo 17, versículo 3 e 5, Jesus diz assim: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Como perdoar, pastor? Se você quer aprender a perdoar, em primeiro lugar, procure ter sensibilidade e sabedoria quando envolve relacionamentos. Por que Jesus, no início do texto, diz assim: tomem cuidado? Jesus está nos alertando que até um pedido de perdão mal feito pode ferir mais do que não pedir perdão. Se você for pedir perdão todo orgulhoso, toda orgulhosa, com o nariz empinado, talvez você vai ferir mais a pessoa do que não pedir perdão. Por isso Jesus disse: cuidado. Quando se trata de pessoas, cuidado. O coração humano é um solo sagrado. O coração humano, as emoções humanas é sagrada. Como que eu aprendo a perdoar, pastor? Tenha sensibilidade e sabedoria com os relacionamentos. Segundo lugar, se você quer aprender a perdoar, confronte em amor. Não empurre para debaixo do tapete. O tempo não cura. Jesus disse aqui, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Mas essa palavra repreende aqui no original tem outra ideia. Essa palavra significa: chame o seu irmão ao lado. Se alguém te feriu, fale com a pessoa. Se alguém fracassou com você, chame ela. Ah, não, o tempo vai curar. Deixa para lá, o tempo cura. Não, o tempo não cura feridas. Pelo contrário, o tempo aprofunda feridas. Então, se você quer perdoar, chame a pessoa para uma conversa. Fale com ela. Não fale com A, não fale com B, não fale com C. Fale com a pessoa. Chame a pessoa. Chame para o lado. Confronte em amor. Diga para esta pessoa que você está ferido, que você está ferida.
Se você quer aprender a perdoar, creia que o perdão é ilimitado. Diga comigo, o perdão. Diga mais forte, o perdão é ilimitado. Olha o que Jesus disse aqui. Jesus diz assim: se o seu irmão pecar, repreendam. Se ele se arrepender, perdoe. Se ele pecar com você 7 vezes ao dia, quantas vezes? 7 vezes. Pecou a primeira vez, ele vem e diz, me perdoa, você diz, perdoo. Pecou a segunda, você vem, me perdoa, perdoo. Pecou a terceira, ele vem, estou arrependido, quero pedir, perdoa. Perdoa a quarta. Jesus disse, num dia só, eu não sei se já aconteceu isso com alguém, mas uma pessoa pedir perdão 7 dias. Eu acho que na terceira vez, na segunda vez, você já dizer, ó, agora chega, agora basta. Eu já te perdoei a primeira, eu já te perdoei a segunda, já te perdoei a terceira, não é possível. Jesus disse, se o teu irmão pecar contra você 7 vezes, perdoe. Sabe por quê? Perdão é ilimitado. Você já pensou se você pecasse a primeira vez, chegasse para Deus e dissesse, me perdoa, Senhor, e o Senhor dissesse, está perdoado, meu filho, está perdoado, minha filha. Segunda vez, me perdoa, Senhor, está perdoado, meu filho. Terceira vez, Jesus, me perdoa, está perdoado, meu filho. Quarta vez, Jesus, me perdoa, eu pisei na bola, agora não, chega, agora eu não te perdoo mais. Não, Jesus tem perdão ilimitado. Se Jesus tem perdão ilimitado, nós também não podemos limitar o perdão. Jesus disse, se o seu irmão pecar contra você e 7 vezes vir te pedir perdão, perdoe. Eu sei que esta mensagem não é mensagem de dar glória a Deus. Eu sei que essa mensagem não é mensagem de euforia, porque está mexendo com você. Aí você diz, pastor, mas é duro, pastor. O senhor não sabe a humilhação, o senhor não sabe o que eu estou passando. Aquela ingrata, aquele ingrato me denegriu, me traiu, falou mal de mim. E agora o senhor está dizendo que eu tenho que perdoar. Nem aquele peque comigo 7 vezes ao dia, é isso que a Bíblia diz. Agora, o quarto segredo para perdoar é o seguinte: se você quer perdoar, você tem que entender que perdão é um ato da graça. Olhe para mim, os apóstolos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Sabe o que os apóstolos estão dizendo? Jesus, é difícil demais para nós não damos conta de perdoar assim, aumenta a nossa fé. Sabe por quê? Perdão não é um ato natural, não, irmão. Quem dizer assim, é muito fácil perdoar, está mentindo. Perdão dói, perdão é difícil, perdão é difícil, rasga a gente. Por isso, perdão não é um ato humano, perdão é um ato da graça de Deus, e você só perdoa através do poder do Espírito Santo. Uma vez uma pessoa me destratou publicamente na frente de todas as pessoas. Ela cometeu uma injustiça contra mim. E ela me acusou de uma coisa, publicamente. No outro dia, eu bati na porta daquela pessoa. E quando ela me viu, ela levou um susto. E eu disse para ela, eu vim aqui te pedir perdão. E ela levou um susto. E ela desmontou. Agora, você pensa que eu fiz isso porque eu sou bonzinho? Porque eu sou mais crente que você? Minha vontade, irmão, era massacrar. Mas é o Espírito Santo que te ajuda. Quando você diz assim, Senhor, eu quero perdoar, mas eu não dou conta, o Espírito Santo te dá um empurrão e Jesus te ajuda, porque perdão é um ato da graça. Eu vou dizer de novo, perdão é um ato da graça. Eu vou dizer de novo, perdão é um ato da graça. Agora, queridos, tem muitas desculpas para a gente não perdoar. O pastor Hernandes Dias Lopes, eu li um livro dele, e ele conta aqui algumas desculpas que a gente usa para não perdoar. Primeiro a gente diz assim, pastor, não vou perdoar não, errar é humano. Já viu essa? Errar é humano. Perdoa, errar é humano. Aí você mantém a ferida dentro de você, porque é errar é humano. Segunda desculpa que as pessoas falam, pastor, foi tão pequeno, foi só uma coisa pequena, pastor. Não, deixa para lá, foi uma coisa pequena. Os grandes problemas começam
com os pequenos problemas não resolvidos. Os divórcios acontecem por causa de pequenas coisas, pequenas mágoas. Foi uma coisa pequena, insignificante, deixa para lá. Uma outra desculpa, a outra pessoa estava mais errada do que eu. Já ouviu essa? Eu não peço perdão porque a outra pessoa estava mais errada do que eu. Mas nós não estamos tratando da outra pessoa, nós estamos tratando de você. Uma outra desculpa que as pessoas usam para não pedir perdão: ela não vai me entender mesmo, pastor. Ele não vai me entender mesmo, então não adianta pedir perdão. Vai entender sim. Se você pedir perdão, Deus vai agir no coração dessa pessoa e ela vai entender. Outra desculpa, envolve dinheiro, pastor. O problema envolve dinheiro. Perdão também é restituição. Outra desculpa, já mudou de cidade, pastor. Já faz muito tempo. Vai lá, faz uma visita, manda um WhatsApp, mande um e-mail. Nós não temos desculpa para não perdoar. Agora olhe para mim. Estão comigo, amém? Eu sei que está doendo. Eu sei que está difícil ouvir. Mas você sabia qual é a pessoa mais difícil de perdoar? Pastor, qual é a pessoa mais difícil que tem para perdoar? Sabe qual é a pessoa mais difícil que tem para perdoar? Você mesmo. Tem muita gente doente porque não se perdoa, porque falhou e vive num sentimento de culpa, se autodestruindo. Foram perdoadas por Deus, mas não conseguem liberar perdão. Eleni Vassão foi uma capelã do Hospital das Clínicas de São Paulo, um enorme hospital. Quem já foi em São Paulo conhece o Hospital das Clínicas. E ela conta nos seus livros a história de uma adolescente de 17 anos chamada Doralice. Doralice tinha fantasmas na alma, dores na alma, e um dia aquela adolescente tomou soda cáustica para se matar. Ela caiu no Hospital das Clínicas, e um famoso médico começou a fazer cirurgias em Doralice. E depois de vários meses de várias cirurgias, ele salvou a vida de Doralice. Aquele médico foi convidado para um congresso famoso para falar como ele conseguiu salvar a vida daquela adolescente. Quando ele está no aeroporto, alguém liga para ele e diz: Doralice acaba de se matar. Ele cancela a viagem e volta. E no caixão de Doralice, ele chora e diz: eu consegui sarar o teu corpo, mas eu não consegui sarar a sua alma. Hoje à noite, aqui está aquele que pode não somente sarar o seu corpo, mas sarar também a sua alma. Fique em pé na presença do Senhor. Eu quero orar por você. Eu sei que é difícil. Eu sei que é quase impossível nos olhos humanos. Mas eu sei que o Espírito Santo é real. E Ele está falando com você esta noite. E Ele está falando ao seu coração. A minha pergunta é: quem você precisa perdoar? Quem você precisa perdoar? É um irmão? É um amigo? É um parente? É um ex-cônjuge? É um patrão? É um pastor? É um sócio? Quem você precisa perdoar? Quem você
precisa perdoar. Hoje à noite, deixe que o Espírito Santo toque em você. Deixe que Ele te dê graça. Deixe que Ele te capacite para que você libere o perdão. E as bênçãos de Deus vão ser liberadas sobre a sua vida. Fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu preguei a Tua palavra esta noite. Perdão é a cura da alma. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que Tu apliques esta palavra ao coração da Tua igreja. Senhor, eu não sei quem está precisando liberar perdão aqui esta noite. Eu não sei, Senhor, qual é a história desta pessoa. Eu sei que é difícil perdoar, é difícil pedir perdão, mas o Senhor é aquele que nos dá graça, o Senhor é aquele que nos cura, o Senhor é aquele que nos restaura, o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos restaura. Eu sei que esta noite o Senhor está falando com pessoas aqui. Por isso eu te peço, Espírito Santo, cure a tua igreja. Espírito Santo, cure esta vida. Espírito Santo, toque esse coração. Espírito Santo, quebrante esse coração. Senhor, que nós não venhamos resistir à tua palavra. Senhor, a tua palavra, ela é como um martelo que esmiuça a penha. A tua palavra mexe com a gente, a tua palavra muda a nossa história, a tua palavra muda a nossa mente, Pai, e a tua palavra foi pregada aqui esta noite, e nós liberamos esta vida de toda cadeia da culpa, de toda cadeia de feridas emocionais. No nome de Jesus, receba a tua cura. No nome de Jesus, deixa o Espírito te tocar. No nome de Jesus, deixa o Espírito te capacitar. Deixa Ele limpar o teu coração agora. Ore, fecha os teus olhos e ore. E diga: Senhor, me ajuda, eu não dou conta, mas o Senhor me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. As bênçãos serão liberadas da tua vida a partir do momento que você liberar o perdão. Perdão é uma decisão, perdão é um ato da graça de Deus na nossa vida. Por isso, esta noite, deixe que o Espírito toque em você. Não resista à voz de Deus, não resista à voz do Espírito. Libere o perdão. Diga: eu perdoo em nome de Jesus. Diga: eu perdoo esta pessoa. Fale no teu coração. Fale no teu coração. Diga: eu perdoo, eu libero agora em nome de Jesus. Eu não estou preso a nenhum laço com esta pessoa. Não, eu libero agora. Não importa a ferida, não importa o que aconteceu no passado. Deus está falando com você agora. Deus está falando ao teu coração agora, para que você libere o perdão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E as feridas serão curadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passa o bálsamo do teu Espírito aqui, Senhor. Passa o bálsamo do teu Espírito. Senhor, dê graça para esta pessoa. Ela está se sentindo talvez tão difícil perdoar, mas o Senhor falou conosco esta noite, que ela libere o perdão, que ela libere o perdão, em nome de Jesus. Você está livre, em nome de Jesus 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 você está livre. Em nome de Jesus, você está livre no poder do sangue, no poder do nome, no poder da autoridade do Senhor. Louve a Ele, louve a Ele, louve a Ele, louve a Ele, adore a Ele. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim.
conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar na minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Meus irmãos, um dos grandes ataques do inimigo contra a igreja é gerar mágoa no coração das pessoas. Quando a Bíblia diz assim, nós não ignoramos os ardis de Satanás, Paulo está falando no contexto de relacionamentos. Quando a Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo, a Bíblia diz no mesmo lugar, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O diabo tem ganhado vitórias na vida de muitas pessoas por causa da mágoa, por causa do ressentimento. Pequenas coisas, não são grandes coisas, pequenas coisas têm te entristecido, pequenas coisas têm te prendido, pequenas coisas têm permitido que sua